O objeto de conhecimento da aula de hoje são exemplos, do lançamento horizontal e do lançamento oblíquo, tá? Portanto, a gente está contemplando as aulas 5 e 6 do roteiro 12 de vocês. As próximas aulas, que são as 7 e 8, vocês vão estar se dedicando a resolverem a atividade proposta nesse mesmo roteiro, ok? Aqui, então, eu vou trazer o exemplo primeiro de um lançamento horizontal. Numa região onde a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, uma partícula é lançada horizontalmente de um ponto situado a 80 metros de altura, com velocidade inicial de 30 metros por segundo, isso em módulo, como ilustra a figura. Letra A. Depois de quanto tempo a partícula chega ao solo? Então, na letra A, ele quer saber o tempo de queda. Letra B. Com que velocidade a partícula atinge o solo? Que não é a mesma velocidade inicial, obviamente. Também não vai ser as velocidades das componentes x e y. A gente vai ter que achar a velocidade resultante. Letra C. Calcule o alcance D assinalada na figura. Esse alcance, então, é um deslocamento aí na horizontal dessa partícula. É o quanto ela alcança. Vamos então para a letra A. Como que a gente faz para achar o tempo de queda? O tempo de queda é 2 vezes a altura dessa partícula inicialmente, em razão da aceleração da gravidade, e aí a gente tira a raiz quadrada disso, tá? Nós sabemos então a altura? Sim, é 80 metros. E a aceleração da gravidade também foi fornecida no enunciado da questão. Substituímos isso, fica 2 vezes 80 dividido por 10, que dá 160 dividido por 10. 160 dividido por 10 é 16, e a raiz quadrada de 16, aí você que sabe se você já quer ir direto à resposta ou simplificar para chegar na resposta. Eu acho melhor simplificar para você entender o processo, tá? Quanto vale 16? 16 não é a mesma coisa de 4 ao quadrado? 4 ao quadrado não dá 16, portanto, eu posso cancelar a raiz quadrada com o 2. Cancelando a raiz quadrada com 2, nós sabemos que o tempo de queda é 4 segundos, tá? Encontrado o tempo de queda, vamos para a letra B. Com que velocidade a partícula atinge o solo? Para achar a velocidade resultante aqui, nós vamos precisar achar as componentes x e y dessa velocidade. A velocidade na componente x, ela é conhecida porque o movimento ele é uniforme na componente x, tá? Que é na horizontal. E a gente sabe que para a partícula partir aqui do ponto de origem, ela precisa de uma velocidade. A única velocidade com que ela tem aqui no ponto de origem é a velocidade na horizontal, que é a mesma da componente x. Nosso problema aqui, então, é encontrar a velocidade na componente y, porque essa velocidade ela varia conforme ela vai caindo. A velocidade na vertical vai aumentando. E a pergunta é, qual é a componente dela aqui no solo, quando ela toca o solo, Para isso, a gente tem que lembrar que o movimento é uniformemente variado, portanto, vamos precisar do tempo de queda, porque é até quando ela toca o solo, Quando ela atinge o solo. Vamos precisar da aceleração gravitacional. Portanto, a gente vai usar a função horária da velocidade. A partícula está inicialmente no ponto mais alto e, portanto, essa velocidade inicial em y aqui é 0. Substituindo na fórmula, nós temos que 10 vezes 4 aí vai dar 40 metros por segundo. A gente achou, então, as duas componentes, tá? Essa é a componente x e essa é a componente y. Mas a gente não quer saber isso, a gente quer a velocidade resultante. Então, para obter a velocidade resultante, a gente tem que ressaltar que a gente já tem a velocidade na componente horizontal e já sabemos a velocidade na componente vertical. Precisamos agora achar a velocidade resultante, E para isso, a gente faz uma projeção do vetor dessa velocidade na horizontal e fazemos uma projeção do vetor na vertical, Dessa componente na vertical. A gente pega, então, a interseção aqui da origem desses dois vetores até o cruzamento das projeções. E nós sabemos que esse aqui é o vetor da velocidade resultante.
Mas a pergunta que não quer calar, qual é o módulo desse vetor? A gente então percebe que esse vetor aqui, se eu pegar o vetor na vertical e transladar ele até essa projeção dele aqui, a gente tem um triângulo retângulo. E para achar o módulo, então, a gente usa Pitágoras, tá? A velocidade resultante ao quadrado vai ser a velocidade na componente x ao quadrado mais a velocidade na componente y ao quadrado. Substituímos os valores, fica 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, 30 ao quadrado dá 900, 40 ao quadrado dá 1.600, tá? 1.600 mais 900 é 2.500, a gente tira a raiz quadrada de 2.500, a gente pode simplificar? Podemos. Fica como? Fica 5 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25, 10 ao quadrado dá 100. E 100 vezes 25 vai dar 2.500, ok? Agora, a gente tira o que tiver ao quadrado da raiz, né? O quadrado é cancelado com a raiz, sai o 5. O quadrado é cancelado com a raiz, sai o 10. 10 vezes 5 dá 50 metros por segundo. E essa é a nossa velocidade resultante, contemplada aí, então, a resposta da letra B. A letra C, ela pede que a gente calcule o alcance D assinalado na figura, que nada mais, nada é do que o deslocamento na horizontal, né? É o alcance. E como o movimento aqui é uniforme, esse deslocamento, basta você pegar a velocidade da componente x e multiplicar pelo tempo de queda. 30 vezes 4 dá 120 metros, tá? É só isso. Um exemplo, então, agora do lançamento oblíquo, que é aquele lançamento parabólico. Um rapaz de skate lança uma bola por cima do túnel de modo que a bola consiga chegar ao outro lado sem tocar no túnel. A bola é lançada com a velocidade de módulo V0 igual a 25 metros por segundo, inclinada de um ângulo θ com a horizontal, tal que o seno desse ângulo θ é 0,8 e o cosseno desse ângulo θ é 0,6. Observe que aqui ele não te disse qual é o ângulo, mas ele te forneceu o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo, que já é o suficiente para você. Admita que, no local, a resistência do ar seja desprezível e adote a aceleração da gravidade igual a 10. Considerando a mesma altura de lançamento da bola, ao passar por cima do túnel, determine sua altura máxima, que é essa aqui, ó. Qual é a altura máxima? E a velocidade no ápice do voo. Gente, lembrando que a gente está pegando como ponto de referência aqui, ó, a altura da mão dele já aqui, ó. Ok? Então, até aqui, beleza? Quais são os nossos dados? Nos nossos dados, nós temos aí o seno do ângulo e o cosseno do ângulo, tá? Sabemos o módulo da velocidade inicial e, quer dizer, sabemos o módulo da velocidade e a aceleração da gravidade. E ele quer, então, a altura máxima, tá? Para achar, então, a altura máxima, posso usar a Torricelli? Posso, sim. Vou só colocar no lugar lá de ΔS, eu coloco um H maiúsculo para representar a altura. Aqui vai um menos na fórmula ao invés de um mais. Por quê? Porque nós estamos lançando para cima, né, essa bola. Nós sabemos que quando ela alcança aqui a altura máxima, a velocidade em y é 0, tá? Só que a gente sabe que a velocidade inicial em y não é 0. Então, quanto é essa velocidade inicial em y? Para achar essa velocidade inicial em y, a gente tem que fazer aquele cálculo que eu ensinei para vocês lá no vídeo anterior, tá? Vou deixar aqui em cima a referência. Como que faz? A gente pega a velocidade, o módulo dela, e multiplica pelo seno do ângulo. Tá? Fica 25 vezes 0,8, que é igual a 20 metros por segundo. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente obteve essa componente inicial, tá? Velocidade na componente y inicial. A gente vai substituir, então, agora na fórmula, vai ficar assim, ó, 20 ao quadrado menos 2 vezes 10 igual a altura. E aqui ficou 0, porque a velocidade dela no ápice, né? Lá em cima. Porque eu quero saber realmente a altura máxima, então, eu considero o início aqui na mão do garoto e o final lá na altura máxima. Fica 400 menos 20 vezes a altura. Eu vou passar, então, essa altura aqui vezes o 20 pro outro lado da igualdade, tá do lado direito, vai pro lado esquerdo. Tá positivo, passa
Tá negativo, passa positivo, né? Fica 20 vezes a altura igual a 400. Eu vou isolar, então, a altura, tem que passar o 20 para o outro lado agora. Tá multiplicando, passa dividindo. 400 dividido por 20 vai dar 20 metros. E agora, para finalizar, a gente vai achar a velocidade no ápice do voo. No ápice do voo, então, é aqui no ponto mais alto, tá? No ponto mais alto, a gente sabe que a velocidade lá na componente y é zero. Então, se é zero, sobrou só na componente x. Quanto é a velocidade na componente x, na altura máxima? A velocidade da componente x, ela é constante, porque o movimento é uniforme. Uma vez que eu encontro essa velocidade, ela vai ser sempre a mesma. Para encontrar ela, então, eu vou ter que pegar o módulo da velocidade e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Vai ficar 25 vezes 0,6, que dá 15 metros por segundo. Então, sabendo que a velocidade da componente y é zero e a velocidade na componente x é 15, a velocidade no ápice do voo vai ser igual à velocidade da componente x. Vai ser 15 metros por segundo.